Vamos. A partir de agora está sendo gravado aqui para a gente tentar disponibilizar lá no nosso YouTube, certo? Mas vocês podem ficar à vontade, como vocês já sabem. Deixar a câmera ligada ou não. Microfone aí também. Como só tá a gente, por enquanto é tranquilo. Não vai dar muito ruído, não. Mas hoje a gente vai estudar pelo menos o capítulo 16 do livro de 1 Samuel, né? Se entrar mais gente, a gente talvez estenda até o 17, para o pessoal não ficar muito atrasado no livro, né? Mas se ficar só a gente estuda pelo menos o capítulo 16 e aí a gente já deixa lá, salva essa aula aqui, certo? Então, se vocês estiverem aí com a Bíblia, vocês já abram. E a gente vai ler, são 23 versículos. A gente lê, cada um lê 5 versículos, vamos fazer assim, né? Eu leio 5, aí depois Pedro 1 lê mais 5, Pedro 2 lê mais 5 versículos, e aí a gente vai revezando até o final. Eu vou ler os 5 primeiros. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando: É de paz a tua vinda? Respondeu-lhe ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou-se ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Pedro 1, leia até o 10. Sucedeu que entrando eles, viu a ele certamente está perto de. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu ele. Pedro 2, até o 15. Ele tá aí do seu lado, Pedro? E aí? Elisa, Não entendi, deu uma cortada aqui. É pra ler do 11 ao 15. é pra mim ler, é? Isso, do 11 ao 15. Tá. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo.
pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus filhos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Samuel te disseram: Eis que agora em um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-o a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim, Davi foi a Saul, e esteve perante ele. Este o amou muito, e o fez escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Vamos orar de novo? Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco agora, através da Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor traga conforto ao nosso coração, também nos traga uma reflexão que possa servir, Senhor, para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós chegamos agora em um ponto da história dessa história que estamos estudando, né? Antes ainda do reinado de Davi e antes de ele chegar ao poder e antes de mesmo aparecer na história da Bíblia, até ao primeiro momento em que ele vai ser mencionado. E é justamente aqui no capítulo 16 de 1 Samuel. Nós vimos retrospectivamente a ascensão do primeiro rei ao trono de Israel. Vimos que esse rei vai ter uma grande influência sobre a história do nosso herói, digamos assim, daquele que nós estamos estudando, que é o Davi, né? E vimos agora a primeira menção a Davi. Mas para que a gente entenda essa primeira menção a Davi, a gente precisa ter entendido bem os últimos capítulos dessa novela, dessa história, dessa saga, né? E nós entendemos que o rei Saul, aí nos capítulos 11 em diante, mais ou menos isso, né? Ele ele foi ungido rei e logo ele começou a se afastar de Deus e a cometer pecados muito graves, né? Primeiro, ele violou o culto de Deus, oferecendo sacrifício, sendo que ele não era sacerdote. Depois, Deus mandou e deu uma ordem muito específica para ele sobre uma batalha que ele deveria lutar e exterminar determinado povo de determinada cidade. Mas Saul desobedeceu a Deus e poupou ao rei e aos animais daquela cidade, com o suposto pretexto de permitir que houvesse um grande sacrifício a Deus, né? Só que Deus tinha deixado bem claro que ele não queria que o povo tivesse nenhum contato nem com aquele povo, que ele queria que fosse exterminado, eliminado da terra, e que ele também não queria que o povo pegasse despojo, que é aquilo que vem da guerra, né? Quando você invade uma cidade e derrota um povo, você se torna proprietário
do que é daquele povo, do que é daquela terra, daquela cidade. Então você pode levar o despojo, o que você conquista na guerra. Mas Deus disse, olha, o que vocês conquistarem nessa guerra não vai ser para vocês. Eu quero que vocês destruam totalmente. Mas aí Saul diz, não, mas nós pegamos o melhor dos animais e consagramos para poder oferecer em sacrifício a Deus. E aí Samuel, no último capítulo que nós vimos, pergunta assim a Davi, olha, versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Saul diz que tinha preservado aqueles animais para sacrificar a Deus. E Samuel diz, é muito mais importante que você primeiro obedeça ao que Deus tenha dito, do que você supostamente oferecer sacrifícios que Deus não quer receber, né? E a partir então do primeiro pecado lá, de violar o culto de Deus, e agora com esse segundo pecado, de desobedecer a Deus numa ordem muito específica na guerra, Deus agora se afasta de Saul. E a primeira consequência de Deus se afastar de Saul está na segunda parte aqui do capítulo 16, que é a parte em que Saul começa a ser perturbado por um espírito maligno, que só dá uma aliviada quando ele ouve música, quando ele ouve tocar a harpa, né? É até uma coisa que a gente vai daqui a pouco tentar entender melhor isso daí. Mas por que Deus tinha ficado profundamente irado contra Saul, entristecido e não queria mais que Saul fosse rei? Deus começa a conversar com o profeta Samuel e diz, olha, nós vamos providenciar um novo rei para Israel. Saul passou, o tempo de Saul passou, já não vai mais reinar, ele não vai deixar uma descendência, uma monarquia costuma passar, né, do pai para o filho. O pai é o rei, o filho é o príncipe, quando o pai morre, esse príncipe é feito rei. Mas no caso de Saul, não haveria isso. A família dele, o reino dele, acabaria com a morte. E quando ele morreu, realmente passou então o trono para Davi, tá? Mas antes de assumir o trono em Israel, Davi foi ungido uma primeira vez. E a primeira unção é uma palavra que não é muito comum hoje em dia, né? Pelo menos não dentro de igrejas históricas e igrejas sérias. Mas a unção é a ideia de consagração, separação. E essa separação era feita de forma muito peculiar. Você pegava uma botija, uma porção de óleo e derramava sobre a cabeça. Parecido com o nosso batismo, né? Dentro da igreja presbiteriana. A gente pega uma porção de água e coloca sobre a cabeça. Só que ali no caso era azeite, era óleo e não água. E o símbolo ali é diferente do batismo. O símbolo ali é de que Deus aprova aquela pessoa para exercer aquela função. O rei era ungido, o sacerdote também era ungido, certo? E essas duas unções, essas duas separações eram para ofícios, tarefas especiais dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel. Vamos começar vendo passo a passo como é que vai funcionar então essa separação de Davi para ser o rei. Deus começa conversando com Samuel e diz assim, olha, Samuel, por que é que você continua tendo pena de Saul, sendo que eu já disse que eu não estou satisfeito com Saul e com as coisas que ele tem feito? Você lembra? Quando Saul foi ser ungido rei, Samuel cresceu o olho assim e disse... E o registro, né, lá atrás diz o quê? Saul era, dentre todos os povos, dentre todos os homens do povo de Israel, um homem muito bonito, e do ombro para baixo ele era mais alto que todo mundo, né? Então ele era um homem forte, valente, era um homem a quem Samuel admirava pela coragem e tudo mais, e ele gostava de Saul como rei, de certa forma, em alguns aspectos. Mas ainda assim, ele torcia, vamos dizer assim, ele torcia por Saul como rei, né? Para que a monarquia desse certo, para que Israel prosperasse. E mesmo quando Saul começa a pecar, Samuel continua, ele dá a repreensão que Deus manda dar,
mas ele continua em seu coração nutrindo alguma afeição por Saul. É tanto que, no primeiro versículo aqui do capítulo 16, Deus repreende Samuel. Ele diz: ei, você já viu que eu não tenho mais parte com Saul. Agora vamos escolher um novo rei. E aí ele diz, Deus diz a Samuel: enche um chifre de azeite, um chifre. Antigamente não existiam vasilhas de plástico, vasilhas de vidro tão acessíveis como hoje em dia. Então, quando você queria levar uma porção de água, uma porção de azeite, usavam-se utensílios um pouco diferentes de hoje em dia. Se você queria levar uma vasilha com água de um lugar para o outro, então ia ser o quê? Uma vasilha de barro. Ou se você queria levar uma garrafinha de água, né? Como a gente faz hoje. O que é que eles faziam antes? Eles usavam couro de animais para armazenar a água, né? E no caso aqui, para armazenar líquidos também, era comum se utilizar o chifre de alguns animais. Então, o chifre do boi, que é oco por dentro, né? Ou então que é raspado por dentro, servia como uma vasilha ali para guardar o azeite. Então, o profeta enchia aquele chifre de azeite, tampava de alguma forma, talvez com cera, talvez com capuco de milho, por exemplo, e levava esse óleo para a finalidade que Deus queria. No caso aqui, Deus manda ele encher um chifre de azeite e Deus já diz o endereço para o qual ele quer que Samuel vá. Ele diz que quer que Samuel vá até a casa de Jessé, o belemita. O que é que significa belemita? Vocês sabem? Pedro 1, Pedro 2. E eu esqueço o nome da irmã de vocês que está aí do lado. Lembre para mim aí, por favor, Elialden. Elisa. Como? Elisa. Eu ainda não entendi, me perdoe. Elisa. Ah, Elisa. Pronto. Vocês sabem o que é que significa essa palavra aí no versículo 1, belemita? Pode falar de novo? A palavrinha aí no versículo 1, belemita. Não sei não o significado, não. Pronto. Aqui no Brasil, quando a gente quer dizer qual é a cidade da pessoa, a gente usa uma expressãozinha, uma formazinha, né? Por exemplo, quem nasce em Poço Redondo, qual é o nome que dá para a pessoa que nasce em Poço Redondo? Eu não sei. Pedro? Acho que é Poço Redondense. Pronto, é Poço Redondense, tá certo. Pronto, quem nasce em Canidé, deve ser alguma coisa com canideense ou alguma coisa assim. Sempre tem essa partezinha final na palavra, né? Ense. A ideia é essa pessoa pertence àquela cidade de origem. Então, quem nasce aqui na cidade que eu moro, propriaense, né? Isso daí designa o lugar onde a pessoa nasceu. Aqui, belemita é a pessoa que nasce na cidade de Belém, certo? Em Israel existiam duas cidades, pelo menos, que tinham esse nome. Uma lá no norte e a mais famosa, que fica ali, mais ou menos a 10 quilômetros abaixo, mais ao sul de Jerusalém, tá? É uma cidade muito famosa porque muitas coisas importantes acontecem nessa cidade. Por exemplo, é na cidade de Belém que Jesus vai nascer. É na cidade de Belém que a história de uma personagem muito famosa da Bíblia, chamada Ruth, vai acontecer. E é na cidade de Belém que o rei Davi viveu, nasceu, cresceu, né? Então Davi era belemita. Ele era originário da cidade de Belém, certo? Então, Deus manda que Samuel vá até Belém, até a casa de Jessé, e ele diz: dentre os filhos de Jessé, me provi de um rei. Isso é interessante. Lembra que quando Saul foi ungido rei, quem pediu o rei a Deus foi o povo. O povo vivia sobre a época dos juízes, né? E na época dos juízes, sempre que o povo tinha uma necessidade maior, Deus mandava um homem que pudesse então liderar o povo para sair daquele momento de crise, que eram os juízes, e foram diversos juízes, né? Mas em determinado momento, o povo pede ao juiz Samuel, ao
profeta Samuel, né, profeta e juiz, ele foi as duas coisas, que nomeasse, que ungisse um rei. E Deus realmente permite então que haja rei sobre Israel. E primeiro Deus indica, faz com que o primeiro que vá reinar seja Saul. Só que lá foi o povo que pediu. Aqui o próprio Deus, agora insatisfeito com Saul, vai e diz a Samuel: eu já escolhi um rei para ser o líder do meu povo. Então você vai no lugar que eu estou mandando, você vai ungir o homem que eu te indicar, certo? Deixa eu permitir aqui a entrada de Vitória. Pronto. Seja bem-vinda, Vitória, boa noite. Nós estamos estudando o capítulo 16 de 1 Samuel, certo? Já peço para você abrir aí sua Bíblia e acompanhar com a gente. Então o profeta vai. O profeta sai de onde ele estava. A gente nem sabe exatamente onde é que ele estava. Talvez em Gilgal, que era a cidade onde ele ficava mais frequentemente, né? Mas ele sai e vai para a casa de Jessé em Belém. E é interessante que as expectativas de Samuel ao chegar em Belém são de encontrar entre os filhos de Jessé o quê? Um homem forte, um homem bonito, um homem que inspirasse alguma bravura militar, né? Que fosse capaz de ser um grande general, um grande líder. E a gente percebe isso quando a gente lê os versículos aqui, mais ou menos 2 até o 5, 6, quando a gente vê o próprio Deus dizendo o que é que Samuel deveria observar no rei que iria ungir. Vamos retomar aí, olha. Diz assim: disse Samuel a Deus, primeiro, antes de ir, né? Samuel conversando com Deus. Ele disse: como eu irei para ungir alguém? Saul vai saber e vai mandar me matar. É quase como se ele estivesse dizendo assim: isso é uma traição ao rei. Se o rei souber que eu estou indo lá ungir outra pessoa, ele vai achar que eu estou traindo ele, né? Aí Deus diz: não se preocupe. Você vai até lá, até Belém, até a cidade, e você leva um animal para sacrificar. E usa isso como sendo capítulo 16, Vitória. E usa isso meio como sendo um pretexto para o caso de alguém perguntar, para que não saiam por aí divulgando simplesmente que você ungiu um outro rei como se você fosse um traidor. Como de fato não era. Ele estava indo lá para cumprir uma ordem de Deus, tá? Mas ele faz isso. Ele leva então essa ovelha, né, esse novilho, e usa isso como uma desculpa para se aproximar, inclusive, de Jessé e chamar seus filhos para então saber quem vai ser o rei dentre os filhos de Jessé, tá? Versículo 4 diz: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, Deus, né? E veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade. Esse encontro com os anciãos da cidade é interessante, porque eles veem o profeta chegando e eles já ficam com a pulga atrás da orelha. Será que esse cara está vindo para cá para trazer alguma profecia ruim? Ou alguma profecia repreendendo o povo da cidade por alguma questão, algum pecado, alguma coisa assim? Mas o profeta já tranquiliza eles e diz: não, eu vim para fazer um sacrifício ao Senhor, vinde comigo. Inclusive, entre os anciãos da cidade de Belém, o próprio Jessé estava, o pai de Davi estava. Veja, aí no versículo 4 diz, né? Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E ele respondeu, versículo 5, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou-se ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. A ideia de santificar-se para o sacrifício estava muito presente no Antigo Testamento. O sacrifício era um momento que simbolizava, por diversas vezes, a remissão dos pecados. Era quando o pecador estava chegando diante de Deus, reconhecendo que tinha pecado, que precisava agora trazer diante de Deus uma oferta para ter simbolicamente os seus pecados perdoados, né? Os pecados ali, esse sacrifício indicava e apontava, claro, para o sacrifício que Cristo ia fazer.
O verdadeiro sacrifício que perdoa pecados é o sacrifício que Cristo vai fazer lá na cruz. Mas esse sacrifício do Antigo Testamento simbolizava esse mesmo sacrifício que Jesus vai fazer lá na frente. Mas muito bem, eles se santificam, eles se separam e se preparam de forma especial para esse sacrifício, mas Samuel já usa esse momento para se aproximar do pai de Davi, que é Jessé, porque ele precisava tratar de um assunto pessoalmente com aquele homem, com aquela família. E ele realmente vai fazer isso, né? Sucedeu, versículo 6. Sucedeu que, entrando ele, veja, ele entra na casa de Jessé, tá aí no finzinho do versículo 5, né? Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Veja, Eliabe é o filho mais velho de Jessé. Era o mais forte e o mais alto entre os irmãos de Davi. E quando o profeta observa isso, isso chama a atenção de Eliabe, né? Vou deixar o Pedro voltar. Pronto. Primeira pessoa que Samuel vê quando entra na casa, o primeiro dos filhos de Jessé, é Eliabe, um homem alto, forte, o mais velho. E ele pensa consigo mesmo: esse daqui está diante do Senhor. Esse daqui vai ser o rei. E aí no versículo 7, Deus começa a ensinar ao profeta, né? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, veja, quando Saul foi escolhido, muitas pessoas olharam para ele e olharam para a figura e para o corpo dele, para a força dele, para a aparência de ser um homem forte e que podia ser um grande guerreiro, e confiaram muito nisso. Nesse momento aqui, Deus quer ensinar ao povo dele que essas referências que nós procuramos quando vamos escolher nossos líderes, muitas vezes, elas não servem para Deus. Deus não olha para essas coisas. Deus pode usar pessoas improváveis, com aparências improváveis, para fazer grandes coisas. E Deus faz isso em toda a história. E na história de Davi, ele faz justamente isso. Em vez de pegar o irmão mais velho, que parecia ser talvez um guerreiro mais indicado para o serviço de ser rei, Deus acaba escolhendo o irmão mais novo. O irmão, inclusive, que tinha uma aparência bem peculiar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa aparência de Davi, tá? No versículo 8 ele continua: então chamou Jessé, o pai de Davi, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. O segundo irmão, o segundo, né, do mais velho para o mais novo, também não era o escolhido de Deus. Então fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Os 7 irmãos de Davi vão passar na frente do profeta. E o profeta ele ouvia a voz de Deus diretamente, ele tinha esse contato direto com Deus, e todos os irmãos passam e nenhum deles é o escolhido. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, versículo 10, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. E aí a pergunta: olha, Deus me mandou para procurar um filho de Jessé. Jessé já me mostrou 7 filhos. E Deus não escolheu nenhum desses. Tem que ter mais um. Tem que ter pelo menos mais um. E aí ele pergunta: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Davi estava exercendo a função mais simples, mais singela que ele poderia exercer dentro de Israel, né? Ele estava
pastoreando as ovelhas. Era a tarefa realmente dos filhos mais novos. Era a tarefa, muitas vezes, que era dada simplesmente aos filhos, né? Não era uma tarefa, digamos assim, das mais valorizadas e prestigiadas, como, por exemplo, ser um soldado, como, por exemplo, ser um conselheiro do rei, um escriba, né? Que ia preservar ali o texto da lei de Deus intacto, escrito, né? Não, ele era um pastor, né? E Davi vai ser ungido logo depois de ser retirado do meio das ovelhas, literalmente. Ele estava lá no meio dos bichinhos singelos, no meio do campo, trabalhando, e ele é chamado. E do nada, no susto, de uma hora para outra, o profeta vai dizer, Deus vai dizer ao profeta e o profeta vai ungí-lo. Olha, é esse daí. E aí vamos ver qual é a aparência desse filho de Jessé que estava cuidando das ovelhas. Jessé manda chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha, pra gente é meio incomum a gente pensar em uma pessoa ruiva, né? No nosso país não tem muitas pessoas ruivas. Até existem. Se a gente for, por exemplo, nas capitais, a gente encontra um pouco mais. Mas pra gente é meio que uma coisa rara de ver, né? E lá em Israel também. Não era todo mundo, não. É tanto que o escritor do livro, quando vai registrar, faz questão de mostrar que havia uma coisa diferente em Davi. Saul, por exemplo, também tinha alguma coisa diferente nele. Era muito alto e bonito, né? Davi era um rapazote, talvez com uns 20 anos de idade nessa época. E o diferencial dele, o cabelo dele era vermelho, o cabelo, talvez barba também, eram vermelhos, tá? Fala que ele tinha olhos bonitos, mas, essencialmente, ele era o filho mais moço, o filho mais novo, ele era o filho que trabalhava no campo e que não tinha grande destaque, digamos assim. Ninguém esperava muita coisa daquele menino, porque como todo rapaz em Israel, o que ele tinha para fazer era cumprir a tarefa, talvez, ali, de simplesmente cuidar das ovelhas até o fim de sua vida. Era isso que ele esperava fazer, muito provavelmente. Samuel, então, reconhece e diz que ele é o rei que foi escolhido por Deus. Samuel se levanta, derrama o óleo na cabeça dele, unge, né? E, Samuel, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, isso é um ponto interessante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tá? A unção no Antigo Testamento está sempre associada a Deus capacitando de forma especial um ser humano para determinada função. Tá? Se é para o rei, uma unção, o óleo na cabeça, para que aquele homem possa ser capaz de ser um bom rei conforme o próprio Deus e a sua lei. A ideia aqui do Espírito vir sobre ele é justamente vir como um agente que capacita para cumprir sua função. O Espírito de Deus veio sobre Davi, capacitando ele a partir daquele momento para ter uma visão correta sobre o governo, uma visão sobre ser um guerreiro e por aí vai, né? Pois muito bem. Imaginem vocês vivendo sua vida normal, sei lá, vou para a escola, vou na igreja, me reúno com os meus amigos, e aí do nada, aparece um velhinho com um chifre de boi cheio de óleo, derrama na sua cabeça e diz que você vai ser o rei de Israel, sendo que existe um homem que está reinando em Israel, nesse momento, chamado Saul, né? Eu imagino que naquele momento Davi deve ter achado meio esquisito, né? E não deve ter entendido nada naquele momento. E mais irônico ainda, é que esse homem que acabou de ser ungido rei, ele imediatamente depois, ele vai ser chamado para servir no palácio real. Você consegue imaginar um rei sendo chamado para servir no palácio?
para ser um empregado do palácio. É mais ou menos isso que vai acontecer com Davi. Davi vai ser trabalhado por Deus na humildade desde o começo de sua vida, especialmente desde o começo de sua história narrada e contada. Mas desde novo, desde antes até de ser ungido, Davi já tinha certa experiência com Deus muito interessante e muito forte. E dá para perceber isso no fato de que ele tocava instrumentos e, dentro da Bíblia, existe uma coleção de canções e de composições poéticas que foram feitas por Davi. E muitas dessas composições, certamente, foram feitas ainda na sua adolescência e na sua juventude, certo? Davi compôs diversos salmos, tá? Mas bora lá. Eu estou falando disso justamente porque o que é que Davi vai ser chamado para fazer no Palácio Real antes de ser rei? Ele vai ser chamado para tocar harpa. E ele vai ser chamado para tocar harpa porque o rei que estava lá no momento, que era Saul, que tinha sido abandonado por Deus, que tinha cometido pecados terríveis contra Deus e agora que Deus estava irado contra ele, esse rei agora era incomodado por um espírito perturbador e mau, mandado pelo próprio Deus para tirar sua paz, vamos dizer assim. Quando Saul peca contra Deus, ele já não vai mais encontrar paz e tranquilidade na sua vida. A partir daquele momento, sua vida vai ser uma luta constante por tentativas, como uma pessoa que está se afogando, vamos pensar assim. A figura, a ilustração que eu quero mostrar para você de como era a vida de Saul. A vida de Saul era como um homem que estava se afogando constantemente e que tentava nadar para sair da água e respirar um pouco, um alívio. É justamente por isso que Davi vai ser chamado para o palácio dele. Porque aquele homem era aterrorizado por um espírito mau, maligno, que o próprio Deus colocou para perturbá-lo. E o que era esse respiro? Era essa saída debaixo da água quando ele estava se afogando? Era ouvir a música serena da harpa. Veja, Saul tentava curar um mal espiritual dele, que era ser perseguido por um espírito maligno, com soluções humanas, materiais, com a música. E aí eu pergunto, vocês acham que quando uma pessoa está perturbada espiritualmente, simplesmente ouvir uma música vai curar essa pessoa? Vai fazer o espírito mal ir embora? Deixa eu saber de vocês aí. Vitória, você acha? Se quiser pode ligar o microfone, viu? E aí? O que é que vocês acham? Simplesmente ouvir uma musiquinha quando você está com problemas espirituais, isso vai solucionar nosso problema? Não vai. Não vai. E o problema de Saul, inclusive, nunca foi solucionado. Ele morreu no problema dele. Isso eu garanto para vocês e a história mais na frente a gente vai ver. Mas o que é interessante aqui é que o menino que acabou de ser ungido rei vai ser colocado no palácio, mas não com um cargo de destaque, e sim como um mero serviçal, como um mordomo, como aquele que, quando o rei está perturbado, quando o rei está numa crise de ansiedade, quando o espírito mal da parte do Senhor está perturbando o rei, esse menino, que é improvável, que estava no meio das ovelhas, que foi virar rei, que foi ungido para ser rei, ainda não é rei aqui, mas já foi ungido, separado. É esse menino que vai tocar um instrumento e naquele momento vai ter um alívio temporário da crise de Saul. Alívio temporário, tá? Isso nos faz pensar que muitas vezes nós fazemos coisas parecidas com Saul, tá? Às vezes a gente tenta solucionar nossos problemas e nossas crises, nossas ansiedades, por exemplo, e mesmo aquela dorzinha que tem no nosso coração depois que a gente peca, não procurando a Deus, procurando arrependimento, procurando colocar nosso coração de forma humilde diante de Deus para que Ele nos conforte e nos console. Mas muitas vezes nós vamos procurar coisas humanas. Por exemplo, eu vou afogar minhas mágoas no namoro. Então eu vou procurar um namoro que vai me dar carinho, vai me dar atenção,
e aí eu posso não ter tanta tristeza pelas coisas que eu faço aqui fora. Exatamente. Foi Vitória que perguntou, né? Exatamente. Aqui no capítulo 16 é porque a gente leu o capítulo antes, viu, Vitória? A gente leu os versículos todos do capítulo. Do 14 ao 23 vai contar justamente essa história que eu estou dizendo aí. Logo depois de ser ungido, de ter a cabeça molhada de óleo, ele vai ser chamado, o rei Saul vai ter grandes crises e perturbação com esse espírito maligno da parte do Senhor que vem. E alguém dá a ideia, olha, chama uma pessoa para tocar música. Eu conheço um homem lá da terra de Belém que toca muito bem a harpa. É justamente Davi. E aí Davi vai ser conduzido para o palácio. E antes de ser rei, ele vai ser um servo. Vai ser um tocador de música, né? Isso é bastante interessante e até meio irônico, eu acho, dentro da história de Davi. Engraçado, né? Você sair do nada de criar ovelhas, aí vem um velhinho com um chifre de boi cheio de óleo, bota na sua cabeça e diz que você vai ser agora rei. E do nada você vai pro palácio e em vez de ser rei, você vai ser o servo que toca a harpa, né? Eu acho isso um tanto quanto hilário, digamos assim. E eu fico imaginando como a cabeça de Davi ficou nesse momento. Tá, eu sou rei, mas agora eu vou tocar a harpa para o rei. E talvez ele tenha demorado para processar essa informação toda. Mas o ponto que é semelhante às nossas vidas, especialmente na vida aqui de Saul. Primeiro, na vida de Davi tem coisas semelhantes também. A gente pode pensar, quantas vezes a gente se pega assim em situações aleatórias que a gente não consegue entender o que é que Deus quer fazer na nossa vida diante daquilo. Ou, olhando às vezes para a normalidade, a nossa vida é muito normal. Parece que nada acontece especial e às vezes a gente se pergunta, tá, e o que é que eu vou ser na minha vida? Ou começa a pensar, e o que é que eu vou estudar na faculdade? Ou o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou trabalhar? Muitas coisas às vezes nos pressionam. E Davi, por exemplo, no meio das ovelhas, se ele fosse se perguntar o que é que vai ser da minha vida daqui a pouco, ele certamente não ia concluir, eu vou ser um rei ou eu vou tocar na casa do rei. Ele simplesmente estava ali cuidando das ovelhinhas, né? E às vezes Deus surpreende a gente e nos faz trilhar caminhos que a gente não imagina. E a gente tem que estar preparado, de certa forma, para trilhar caminhos que a gente não imagina, que são os caminhos que Deus pretende para a nossa vida, né? E a gente deve submeter a nossa vida e as nossas expectativas a Ele, né? E isso exige de nós que nós tenhamos um coração disposto a buscar em Deus resposta e direcionamento para muitas coisas na nossa vida. No versículo 7 do capítulo 16 tem uma coisa interessante aqui também, que é a visão correta que nós devemos ter sobre Deus, né? Deus fala para Samuel: não é bem isso que diz aqui no capítulo. Ele diz que o espírito perturbava Saul, certo? E quando Davi tocava, meio que amenizava, parava naquele momento. Então a gente não sabe bem se a ideia aqui é como a gente vê lá no Novo Testamento, de uma possessão demoníaca. Se o demônio realmente... Possessão demoníaca é uma expressão, né? A gente via, por exemplo, Jesus expulsando os demônios lá no Novo Testamento. A gente não sabe se esse espírito da parte de Deus que vinha para perturbar Saul entrava no seu corpo e o controlava e o agitava internamente, ou se simplesmente ele influenciava de alguma forma. Enfim, como se dava não é tão importante. O que importa é que Deus ordenava que um espírito viesse perturbando a vida e o coração de Saul. E isso funcionava, né? O coração de Saul ficava profundamente transtornado e ele ficava desnorteado, perdido, né? E quando Davi tocava, isso amenizava, né? Isso foi uma ideia que tiveram e que deu certo. É tanto que nos versículos 21 a 23, Saul vai inclusive pedir ao pai de Davi que permita que ele fique mais tempo lá, né? Porque Saul se distanciou de Deus. Pronto, era o que eu estava explicando no começo. Eu estava explicando que depois que Saul foi ungido rei, logo
ele cometeu 2 pecados muito graves contra Deus. O primeiro pecado que ele cometeu, ele ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, que era uma coisa que não podia ser feita. Isso se chama sacrilégio, é um desrespeito ao culto. Qualquer pessoa que não foi ordenada por Deus a oferecer o sacrifício no Antigo Testamento, fazer isso sem ordem de Deus. Então Saul foi rejeitado desde ali, desde aquele primeiro pecado muito grave que ele cometeu. E o segundo pecado grave que ele cometeu é que Deus ordenou uma batalha contra um determinado povo. Deixa eu lembrar aqui qual foi o povo. E a ordem de Deus era que não fosse poupado ninguém daquele povo. Parece uma ordem muito dura, né? Que a gente não esperaria que um Deus bondoso e amável desse. Mas é justamente o que Deus manda Saul fazer. E Deus esperava obediência irrestrita de Saul. Do jeito que Deus mandou fazer com aquele povo, era para ser feito. Deus queria que ninguém fosse poupado, nem os animais. E Saul poupa vários animais e diz que quer oferecer um sacrifício, né? Então esses dois pecados fizeram com que Deus se afastasse de Saul. Não é Saul que se afasta de Deus, é o próprio Deus que abandona Saul, que deixa Saul lá e diz, olha, ele não vai mais ser rei, né? Deus rejeita Saul pelos pecados dele. E por isso então Davi vai ser ungido. E por isso então também essa história se torna interessante aqui, né? Porque Davi, depois de ungido rei, vai tocar para o rei que foi abandonado por Deus, digamos assim, né? Que Deus se afastou dele por conta dos pecados dele, tá? Pois muito bem, eu estava falando do versículo 7, estava dizendo que o versículo 7 mostra uma visão correta sobre Deus para a gente. E a visão correta sobre Deus é: o Senhor não vê como os homens veem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E isso é muito profundo. É a ideia de que o Deus a quem nós servimos, ele consegue compreender coisas e aspectos da vida humana que nós mesmos, mesmo que a gente conviva, por exemplo, 10, 20, 30 anos junto com uma pessoa ali, nós podemos saber dela as coisas que ela nos conta e as coisas que a gente vê. Mas a gente nunca vai saber o que está dentro do coração do ser humano. Deus, ele tem a capacidade de sondar todas essas áreas. Ele vê o que está por fora, mas ele também vê o coração. E Deus conhece a sinceridade, ele contempla a sinceridade. Quando Deus foi escolher então um rei para Israel, ele não olhou simplesmente quem era o mais guerreiro, o mais forte e o mais bonito, mas ele escolheu alguém que tinha o coração mais voltado para Deus. E a gente vai ver na história de Davi. Davi vai ser inclusive chamado de o homem segundo o coração de Deus. Inclusive é o título das nossas palestras aqui, né? A história de um homem segundo o coração de Deus. Desde esse momento aqui, que Deus escolhe Davi, ele escolhe Davi observando internamente o seu coração, a sinceridade do seu coração. No próximo capítulo, capítulo 17, que a gente vai ver daqui a 15 dias, Davi vai aparecer e vai mostrar pra gente justamente esse coração dele. Ele vai demonstrar uma prova de fé e de respeito, de reverência a Deus muito grande, muito grande. Eu não vou dar spoiler da semana, daqui a 15 dias. Mas é justamente isso que no capítulo 17 vai acontecer. Se vocês quiserem spoiler, vocês leem se quiserem, né? Podem ler aí o capítulo 17. Fica até bom pra gente conversar daqui a 15 dias, tá bom? Mas vamos lá. O que o fato de Deus ver o coração implica na nossa vida? O que implica na nossa vida? Veja, muitos de nós somos criados dentro da igreja. Não sei aqui vocês, né? Mas eu conheço mais Elialdre, Pedro aí, os Pedros, né? E a irmã deles. Não sei Vitória. Se Vitória, a família dela é toda crente, não? Seus pais são da igreja também, Vi? Sim. Eles são da igreja há muito tempo? Você levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Inclusive, pode abrir o microfone se quiser. Ah, certo. Obrigado, Larissa. Bom saber que você está aí também. No caso, vocês duas são irmãs? É isso?
Não, vocês só são amigas então, certo. Mas as duas são... os pais das duas são da igreja? Ou só o de Vitória? Ou só de Larissa, não sei bem. Me explica aí. Larissa é sua prima, certo? Aí no caso os seus pais são crentes e os pais dela não? Ou são também? Pronto, são todos da igreja. Veja, muitas vezes nós somos filhos de crentes, né? Nós somos levados por nossos pais desde novinhos para a igreja. E aí, quando a gente chega em um versículo como o 7 aqui do capítulo 16, que diz assim: Deus vê o coração, não olha para as aparências externas. O que a gente tem que pensar é, olha, pouco importa se eu sou crente, se meus pais são crentes, ou pouco importa se todo mundo vê que eu sou da igreja, que eu vou para a igreja. O que importa de verdade é se o meu coração, primeiro, se no meu coração eu creio em Jesus Cristo e me relaciono com Ele como meu Salvador e como meu amigo pessoal, aquele em quem eu procuro sabedoria, descanso, conselho. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue ter esse relacionamento pessoal e abençoador com Jesus? Meditando nas Escrituras e indo a Ele também em oração. São duas coisas que nós não podemos deixar de fazer. Jamais. Se nós queremos ter esse relacionamento pessoal e abençoador com Jesus, nós temos que ouvir sua voz através das Escrituras. Ele fala conosco nas Escrituras. Ele nos ensina, nos direciona e nos aconselha. E nós também devemos levar a Ele as coisas do nosso coração e expormos a Ele, confiar que Ele é o nosso amigo e nos ajuda e nos auxilia. Quando nós somos informados aqui no capítulo 16 que Deus vê o coração e se importa com o coração, nós também aprendemos que as coisas que nós fazemos para os outros verem não importam tanto, mas aquilo que no nosso coração, no nosso íntimo, nós fazemos para adorar e servir a Deus importa muito mais. Nós fazemos as coisas externas, por exemplo, nós vamos à igreja, nós nos comportamos corretamente, né? Nós procuramos viver segundo a lei de Deus, isso é importante. Mas mais importante ainda é servir a Deus internamente, no nosso coração. Crer em Deus, é a fé que nós temos em Deus, que é o diferencial, é o que nos torna realmente diferentes, por exemplo, daqueles que são do mundo, né? É o que realmente nos encaminha para a salvação, é conhecer e crer verdadeiramente em Jesus, certo? E por fim, esse finalzinho do capítulo 16 nos ensina que pessoas desesperadas, espiritualmente desesperadas como Saul, procuram soluções humanas. Por exemplo, Saul procurou ouvir música para poder solucionar seus problemas espirituais. Mas o problema de Saul jamais poderia ser solucionado, totalmente solucionado, só ouvindo harpa. Até aliviava naquela hora, mas ele precisava que Davi sempre estivesse ali e sempre tocasse de novo. O que realmente pode curar nossos problemas espirituais é Jesus. O que realmente pode trazer conforto e consolo, se nós, por exemplo, nós estamos passando um momento em que certamente há muito sofrimento no mundo. Não sei, inclusive pode ser até o caso de sofrimento no coração de vocês. Mas entendam, se há sofrimento, se há às vezes ansiedade, desespero, se há expectativas por um momento mais tranquilo e melhor mais na frente. Vejam, nossas expectativas não devem ser em soluções humanas, nossas expectativas não devem ser no fim da pandemia, por exemplo. O fim da pandemia não resolve todos os problemas do mundo, resolve alguns, mas não todos. Mas nós, em Cristo, podemos enfrentar todos os problemas e Ele vai nos dar capacidade, tranquilidade para poder lutar e seguir nessa vida aqui. Tá? Então, que nós não façamos como Saul, que tentava dar um jeitinho, um migué, né? Que tentava solucionar os problemas da vida dele espiritual com coisinhas humanas, mas que nós realmente procuremos em Deus o deleite e a alegria para os nossos corações e para os nossos problemas, tá? As soluções para os nossos problemas. Muito bem, vou deixar aí aberto para mais algumas perguntas, se vocês tiverem.
Deixa eu abrir aqui o chat para ver se eu deixei passar alguma coisa. Não, muito bem. E aí? Pedro 1, Pedro 2, tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não. Muito bem. E sua irmã também. Eu sempre esqueço de perguntar de sua irmã porque minha cabeça. Depois você vai escrever o nome dela para mim no WhatsApp para eu começar a memorizar. Se você falar, eu vou esquecer. Tá certo. O nome dela é... Como é? O nome da irmã dele é Elisa. Elisa, né? É porque eu sempre esqueço. Minha cabeça é terrível. Vou até anotar aqui, peraí. Elisa, pronto. Vou ficar repetindo para ver se eu aprendo agora. Pronto, meninas, vocês têm alguma pergunta? Vitória e a outra que tá com ela que tá aí. Larissa. Larissa porque tá escrito aqui, tá vendo? Vitória e Larissa. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Sou algum demônio? Como? Algum desses profetas já expulsou o demônio? Veja, no Antigo Testamento não é muito comum. Na verdade, eu não me lembro de nenhuma situação no Antigo Testamento de expulsão de demônios. Se vocês lembrarem aí, se você lembrar, Pedro, você me diz. Eu acho que não. Inclusive, alguns pastores, alguns teólogos costumam dizer... foi Vitória que perguntou? Ou foi... Ai, meu Deus, esqueço toda hora. Larissa. Ou foi Larissa? Alguns pastores dizem que a ideia de expulsão de demônios ela vai começar justamente quando Jesus vem. Por quê? Porque a ideia de expulsar demônios é da autoridade do próprio Messias, da autoridade daquele que veio para enfraquecer o reino das trevas que havia até a vinda de Jesus, né? Então, todos os povos, eles não conheciam a verdadeira religião, eles não conheciam o verdadeiro Deus, exceto Israel. Israel conhecia Deus e tinha começado a cultuar a Deus, mas os outros povos não. Quando Jesus vem, ele vem para espalhar a verdadeira religião e espalhar o conhecimento sobre o verdadeiro Deus para todos os povos. É tanto que a gente aqui no Brasil hoje sabe quem é Deus e conhece das Escrituras. Quando Jesus vem, então, é que ele começa a expulsar demônios, porque ele começa agora a enfraquecer o reino das trevas que existia. Então, muitos dizem que é justamente por isso que não é tão comum a gente ver falar sobre demônios no Antigo Testamento, né? Lá você tem até alguns profetas que realizam curas, alguns profetas que, por exemplo, tem um profeta que faz um pedaço de ferro flutuar. Não sei se vocês já viram, mas ferro não flutua na água. Mas Deus permite que aquele profeta, por algum motivo naquele momento ali, faça isso. O profeta Moisés, né, a gente conhece Moisés, a gente em geral não chama Moisés de profeta, mas ele era um profeta também. Ele faz vários milagres, a gente vê lá nas 10 pragas do Egito, né, tem vários milagres. Mas, em geral, expulsão de demônios não está lá no Antigo Testamento, não. Certo? Consegui explicar bem, Larissa? Foi Larissa, não foi? Tá. Pronto, mais alguma? Estou à disposição. Se vocês quiserem perguntar mais, estamos aqui. Pronto. Se não houver, vamos então fazer uma oração para terminar. Larissa, você pode fazer uma oração para terminar nossa reunião? Senhor Jesus, obrigado por esta reunião de oração. Pode ser. Se não quiser, não tem problema. Mas se quiser e puder fazer, faça. Obrigado, Senhor, por... Obrigado, Senhor, por esta